Olá, caros colegas, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Civil aqui do curso da UAB, e a gente começa a falar hoje sobre as cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Bom, para quem já assistiu a aula 73, que é esse bloco que a gente grava agora, vai perceber que tá uma coisa de diferente, né? A aula já estava no ar, fazia mais de um mês, e agora a gente está gravando ela de novo. Então, vamos explicar uma coisa, né? O professor aqui fez uma pequena confusão sobre o instituto, e essa confusão foi alertada pelos alunos. Eu cheguei a ver, eu vi todos os comentários, me reuni aqui com a coordenação do GETUSP e a gente achou por bem regravar a aula. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a participação aqui. A gente não tem o menor problema em corrigir as coisas, porque é isso. O objetivo é uma construção conjunta do curso, que é oferecido nessa modalidade aberta para todos e interação total entre os professores e os alunos. Então, agradeço aos elogios de todas as aulas que eu estou recebendo. Na medida do possível, vou tentar responder isso. E agradeço também aqui ao aluno Fernando, ao aluno Pedro, ao aluno Wagner e ao aluno Tiago, que se manifestaram no vídeo e fizeram essa indicação para mim. Obrigado, estamos aqui renovando, né, regravando o curso. O curso não, né? Essa aula propriamente dita, para melhor compreensão de todos. Beleza? Então, vamos lá. A gente está estudando aqui cláusulas especiais do contrato de compra e venda. O que são essas cláusulas especiais? Olha só, você tem o contrato de compra e venda e até aqui nós estávamos estudando os institutos mais básicos que precisavam constar obrigatoriamente para que houvesse realmente um contrato de compra e venda e ele produzisse todos os seus efeitos. Então a gente viu os elementos essenciais, viu as classificações, a gente se debruçou bastante. O contrato de compra e venda, como eu já disse reiteradamente, é um contrato que tem grande importância no mundo jurídico. Então, tanto é assim que o legislador se preocupou em, além de fazer o que é básico, colocar também elementos que acrescentem ao contrato, e são essas cláusulas especiais. Vamos então dar um exemplo aí mais visual, já aproveitando dos nossos recursos de última geração aqui do GETUSP, né, para que a coisa fique mais clara. Olha só, temos aí na tela um contrato de compra e venda qualquer, certo? E eu já disse, né, minha voz é péssima, minha letra é pior. Olha só, pessoal. Esse contrato de compra e venda, ele tem que ter determinados elementos essenciais, certo? Que é tudo que a gente tem estudado até aqui. Além disso, existem cláusulas especiais que a legislação vai determinar e que as partes podem resolver, colocar ou não. E aí, gente, segue a regra máxima do direito civil, que é a seguinte: você não é obrigado a contratar. Mas uma vez que você contrata, você fica vinculado a isso e você tem que seguir isso, certo? Então, quando você pensar nessas cláusulas especiais, pense justamente nisso que eu estou te dizendo. São institutos que acrescentam o contrato de compra e venda, eles já têm os seus efeitos jurídicos completamente definidos e a parte que deseja receber esses efeitos jurídicos, então veja, imagina que isso aqui tem o seu determinado efeito. Se a parte resolve colocar isso lá dentro do contrato de compra e venda, então ela passa a responder por isso, tá certo? Primeira cláusula especial que a gente fala é a retrovenda. A retrovenda é uma cláusula especial que pode ser colocada no contrato de compra e venda e que ela confere uma possibilidade de recompra por quem está vendendo. Ou, mais do que isso, esse direito se transmite para os seus sucessores. Então, quem vendeu, os filhos de quem vendeu, o cônjuge, né, caso ele venha a falecer, também poderão se valer desse direito de recompra. Olha só, essa cláusula traz como consequência transformar a propriedade do comprador, ou seja, aquele que está adquirindo, em uma propriedade resolúvel. O que quer dizer? Se dentro do prazo dessa cláusula de recompra, o vendedor resolver fazer valer os seus direitos,
ele extingue a propriedade do comprador, ou seja, do cara que comprou. Então, olha só, você tem aqui, né, vamos fazer desenhos sempre excelentes, né? O comprador de um lado, certo? E você tem do outro o vendedor. Por suas características básicas, o que quer dizer, né? Você vai ter um objeto jurídico que só se aplica aqui a bem imóvel, e, como é um contrato de compra e venda, vai sair do vendedor e vai para o comprador, né? Então, é isso que acontece. A propriedade dessa coisa, que é um bem imóvel, ela sai da propriedade do vendedor e passa para o comprador. Olha só. A possibilidade de recompra vai fazer com que, num prazo, num determinado tempo, olha o nosso ΔT aqui, né? Num determinado período, esse vendedor aqui, ele possa exigir, pagando o mesmo preço e as custas que o comprador teve, que esse imóvel saia de novo da propriedade dele, então saia daqui e volte para a sua esfera patrimonial, certo? É isso que diz o contrato de compra e venda, que tem essa cláusula de retrovenda. Aí você pergunta, mas por que as partes fariam isso? Gente, no contrato o que vale é essa relação negocial. Então imagine que o comprador tem um grande desconto no momento de comprar aquela propriedade, justamente porque o vendedor, não seguro se vai ou não querer se desfazer daquele imóvel para sempre, fala, tudo bem, você me paga menos, mas se eu quiser de volta, você tem que me dar. E aí eles inserem essa cláusula de retrovenda. Então vejam que a lógica dos contratos e do contrato de compra e venda sempre segue essa lógica negocial, ok? Vamos lá. Uma coisa importante, tá? Você tem, por um lado, você tem nesse contrato de compra e venda um quesito misto, né? Porque, por um lado, você tem a formação de vontade que precisa ser observada, porque a cláusula está sendo inserida num contrato, relação obrigacional, com todos os institutos inerentes que a gente já estudou, e também referentes a direitos reais. Ou seja, essa cláusula de retrovenda ela vai poder ser oponível em face de terceiros. Se o comprador, no prazo da retrovenda, ele vende o imóvel para um terceiro, se o vendedor original, né, ou seja, se esse carinha aqui, que a gente tinha dito, né, se esse carinha aqui resolve que ele quer fazer o seu direito, ele pode perseguir isso mesmo contra um outro terceiro, que ficou muito bem feito, né? Então, olha só. Tem essa característica mista do direito obrigacional e também do direito real. Bom, então você pergunta, pode se utilizar dessa cláusula de retrovenda para sempre? Não. Existe um prazo máximo de 3 anos que é o prazo máximo que a lei permite de se colocar uma cláusula de retrovenda. Ah, mas eu quero fazer de 2, quero fazer de 1, quero fazer de 6 meses. Tudo bem, você pode fazer qualquer prazo até 3 anos. O que não pode é 3 anos e 1 dia. Aí você extrapolou o prazo máximo que a legislação permite, tá? Uma coisa importante. O vendedor foi lá, vendeu, o comprador recebeu e colocaram a cláusula de retrovenda. No prazo máximo de 3 anos, ou dentro do prazo estipulado, o vendedor vira para o comprador e fala, olha, eu quero recomprar o imóvel, está aqui o dinheiro, está aqui tudo que você gastou, tudo bonitinho. Aí o comprador fala, não, eu não quero mais receber este imóvel, eu não quero mais receber esse dinheiro, eu quero ficar realmente com o imóvel e etc. E o que acontece aqui? Então ele pega esse valor, ele deposita judicialmente e ele pode exigir do Estado juiz que a coisa volte para a sua esfera patrimonial forçosamente, no que a gente chama, por exemplo, da adjudicação compulsória, ou seja, o juiz tira a propriedade do comprador e passa para o vendedor que quer recomprar o imóvel por conta dessa cláusula de retrovenda. Então veja aquilo que eu disse, ninguém é obrigado a colocar a cláusula, mas uma vez que colocou, ela vincula e de uma forma absoluta ali, né, que a gente está vendo. Olha só, bom, se 2 pessoas, né, o nosso último tópico, tiverem esse direito e só uma delas resolver exercer, então, né, veja, 2 pessoas poderiam adquirir essa retrovenda
e, na verdade, só uma delas resolve. Aí o que acontece, né? Ou se faz um acordo, ou a outra parte deposita integralmente, ou seja, não só por aquilo que ela tinha, mas também pela outra parte. Prosseguindo, vamos falar um pouco sobre venda a contento e a venda sujeita à prova. Quando a gente fala desse instituto, a gente está falando de uma subordinação dos efeitos que a compra e venda tem para um evento que é futuro e incerto. E a gente sempre vai ter como referência o comprador, ou seja, aquele que está adquirindo por meio de um contrato de compra e venda. Nessa venda a contento, o comprador ele não conhece o produto que ele irá comprar. Então veja, a contento ele recebe o produto e aí ele vê, a partir do momento em que ele recebe, que ele tem contato, é que ele vai decidir se ele vai dar cabo, né, a todos os efeitos do contrato de compra e venda e continuar aquele negócio jurídico. Caso contrário, o negócio é desfeito. Na venda sujeita à prova é diferente. O comprador ele até conhece o produto, mas ele precisa ter contato com o produto e se certificar da qualidade desse produto, esse é o ponto fulcral aqui desse instituto, para que o negócio jurídico produza todos os seus efeitos esperados. Também é uma cláusula especial. E por fim, a gente fala aqui, né, o que foi elemento ali da controvérsia no passado, sobre a preempção, certo? Que é nada mais do que um direito de preferência. Então veja só, toda vez que você ouvir falar em preempção aqui no direito civil, você vai pensar em preferência. É uma cláusula que vai impor para o comprador uma obrigação, se ele quiser vender, de oferecer antes para quem lhe vendeu. Então olha só, eu comprei um imóvel e eu quero vender para um terceiro, não gostei mais. Tudo bem, o que eu tenho que fazer? Se tiver uma cláusula de preempção, eu tenho que pegar esse imóvel e alguém me oferecer, né, fizer uma proposta, primeiro oferecer para quem me vendeu e depois eu vou oferecer e depois eu continuo meu negócio jurídico com um terceiro, tá certo? Também existem prazos máximos aqui, 180 dias para bens móveis, 2 anos para bens imóveis. O direito de prelação, então, é justamente isso que também se aplica lá na retrovenda, né? Que é exercer esse direito de recomprar o imóvel. Então, você veja, qual que é a grande diferença aqui e a diferença para lá, né? Na cláusula de retrovenda, você obrigatoriamente tem que entregar o imóvel independente se você ia vender a terceiro ou não. Então, assim, tem uma cláusula de recompra, eu quero exercer, eu faço valer meu direito de prelação, e aí o comprador ele precisa entregar para o vendedor originário, né? Na recompra. Aqui não. Aqui eu tenho o imóvel e só vai exercer, veja, preferência, caso eu queira vender para alguém, tá certo? Se o comprador, ele vai vender, né? E o vendedor, ele não sabia disso e ele fica sabendo, ele pode notificar o comprador e falar que quer valer o seu direito de prelação, que é esse direito de comprar, de recomprar o imóvel, tá certo? O prazo para exercer. Então veja, né? Outra coisa, você vai vender, qual que é o procedimento? Você é o comprador, você vai vender para um terceiro, qual que é o procedimento? Você oferece, você mostra para ele, olha, ofertaram o preço de tal, então, o que você quer fazer? E aí, a partir disso, o vendedor, que tem o direito de preferência na recompra, ele vai exercer esse direito em 3 dias, se forem bens móveis, ou 60 dias, se forem bens imóveis, tá certo? Qual que é o termo inicial que se tem para a contagem aí desse prazo, tá? A notificação do comprador, certo? Então, a partir do momento em que ele recebe, começam a contar os 3 ou 60 dias para que ele efetivamente fale, não, eu vou comprar e pague o mesmo valor. Veja, o comprador que está alienando para um terceiro, ele também não pode ficar no prejuízo, tá certo? Outra coisa, se ela foi feita em benefício de 2 ou mais pessoas, a mesma consequência lá da cláusula de retrovenda. Todas as pessoas precisam exercer sobre a coisa, sobre um todo. Então veja, todo mundo precisa participar desse direito de preferência. Não vai ter um direito de preferência parcial só para um. Ou todo mundo exerce esse direito de prelação, ou então ninguém faz isso, essa cláusula ela perde o sentido, perde a validade jurídica, tá certo? Se vender, olha aqui uma diferença, vai ter perdas e danos
da pessoa que alienou sem que respeitasse o direito de preferência. E se quem comprou, se esse terceiro sabia disso, ele responde também solidariamente, ou seja, tanto quem vendeu quanto quem comprou, e não observando o direito de preferência de quem deveria ter observado, vão responder solidariamente por essa indenização. Uma coisa importante, existem casos em que a legislação exige que haja direito de preferência, que é o caso de expropriação, e essa expropriação não se cumpriu o fim social. Então, que é, na verdade, né, necessidade ou interesse público pelo qual se expropriou. Então, imagine, você tem um imóvel, a administração pública resolve te expropriar desse imóvel porque ela vai utilizar aquilo para um fim social, para necessidade de administração pública ou justificando-se interesse público. Passa um tempo, ela não faz isso. Ela perde esse direito dessa adjudicação compulsória que ela faz do seu imóvel, e aí, quando ela for revender esse imóvel, então imagina, tinha um projeto e o projeto não vingou. Quando ela for revogar isso, quando ela for revender esse imóvel, também tem que ser observado direito de preferência para aquele que tinha inicialmente tido o imóvel expropriado, tá certo? Muito bem. Na próxima aula a gente dá sequência agora no curso, com a aula 74, tudo volta ao normal. Gostaria de agradecer vocês pela atenção. Mais uma vez, pedir que vocês curtam aqui o vídeo, curtam o nosso canal do GETUSP, se inscrevam aqui no canal do GETUSP, se inscrevam também nas nossas redes sociais, porque esse apoio ele é muito importante. Obrigado, gente.